Oi gatos, oi gatas! Estamos nós aqui para mais uma aula que vai mudar a sua vida. Sim, não fica me olhando com essa cara de deboche, eu tô falando sério, viu? Olha aqui, estamos vendo ainda... Ah, perdão gente, eu sou a Prof. Claudinha de português. Vamos lá, nosso assunto morfologia, substantivo, e a gente tá aqui vendo o bonitinho da nossa classificação do substantivo quanto ao número. Pessoal, aviso aos navegantes, quem tá chegando aqui agora, volta, vai lá pro início, sabe jogo quando a gente perde a vida, a vez que tem que voltar lá pro início, é mais ou menos isso. Então tu volta lá pro início, acompanha desde lá do iniciozinho todas as informações importantes, porque se tu chegar aqui agora, talvez fique perdido e pense, ai que saco, não vou ver mais. Não, não queremos te perder. Por favor, segura a minha mão que eu seguro a tua, certo? Então, olha só, gente. Estamos vendo aqui as regras acessórias do plural. Ah, vocês acharam que só vocês usam acessório? Que só a Claudinha usa brinco, anel, cinto? Não, 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 não. Nós temos em português também. Pensa o quê? Que não vai ficar para trás? Tem acessórios para ficar bem bonitinho. Tá, gente? O que acontece? A gente tem algumas situações em que a gente tem empréstimos. A língua portuguesa pega emprestados outros termos. Esses termos que a gente usa da tecnologia, né? Por exemplo, linkar, né? O e-mail, o próprio computador, né? Ele não é um termo que era em português. A gente pegou essas palavras e nós adaptamos aqui para nós, né? Agora nós nos apropriamos, né? O próprio site. Então, olha só, não são só essas palavras, tá, gente? Antes de a gente ter este mundo, esse envolvimento intenso com os termos da tecnologia, a gente também, né, já se relacionou com os termos em francês, lindos, maravilhosos, charmosos e bicudinhos. Depois vocês deem uma revisitada na língua portuguesa, vocês vão descobrir várias palavras, tá? Mas vamos lá, tá? O que acontece? Então, quando a gente tem esses empréstimos e quando eles já estão aportuguesados, ou seja, a gente já se apropriou e a gente já deu a nossa carinha para ele, tá? Eles devem formar o plural conforme as regras do nosso idioma, tá? E aqui, ó, eu trouxe para vocês aqui, ó, uma palavra bonitinha de biquinho, ó, abajur. O que acontece? Abajures, a nossa regra. Chofer, estresse, whisky, chopp, futebol, que é do futebol. Shampoo. Todas essas palavras, gente, são palavras que já estão no nosso idioma, já são nossas, tá? Mas que são palavras que a gente foi lá, pegou emprestado, ficou tão emprestado, tão emprestado, tão emprestado que agora é nosso, sabe? Então a gente tem esses casos aqui. Como é que vão se formar esses plurais? De acordo com as regras. Então aí por isso que é importante ver todos os casos que nós já falamos, tá? E aí cada um desses vai sofrer, ó, palavra que termina com R vai sofrer tem uma movimentação aqui do plural. Quando acaba em vogal tem uma ocorrência. Então essas coisas todas elas já estão ditas lá antes dessa aula aqui. E aí olha só, gente, tem aqui mais uma outra observação. Tem palavras que a gente pega emprestadinha, mas a gente acha tão bonitinho do jeito que a gente não muda, a gente continua usando ela na grafia, né, com a carinha, com o aspecto lá do amiguinho que a gente se apropriou. Não importa se dos Estados Unidos, não importa se da Inglaterra, não importa, tá? Tô jogando aqui, tá? Vamos pensar. Acontece que se eles mantiverem a grafia da língua original, então aqui, ó, prefere-se o plural conforme as regras do idioma de onde eles provêm. E aí, claro, eu tô trazendo aqui para vocês alguns exemplos do inglês, porque é o que mais está presente nas nossas vidas. Assim, o espanhol ele deve ficar chateado com a gente e com toda a razão, né? Mas, enfim, trouxemos esse caso porque o plural do espanhol ainda é um pouco mais simples, ainda que tenha algumas coisas, aí tem que ver lá com a Prof. Michele, né? Mas aí tem alguns casos que são uns casos meio assim que nem português, mas assim, a gente tem mais familiaridade, né? Não fica tão esquisito, ainda que eu conteste o fato de ser mais fácil. Respeito com o espanhol, hein, galera? Então, olha só como é que fica, gente. Approach,
Ah, o meu inglês é paraguaio, tá, gente? Então, o prof de inglês que me perdoe, tá? Aí, como é que fica? Ó, eu acho... Deixa eu ver uma coisa. Aqui, ó. Aí a gente tem aqui um ES. Mas olha só. A gente tem nesse caso aqui, ó, como a gente tem aqui, ó, consoantes e aqui a gente tem uma vogal, a gente tem só a inserção do R, ó. Né? Se a gente fosse isso para a regra do português, acabou com R, a gente colocaria o quê? Um ES, né? Aqui não. São palavras, ó, são palavras que mantendo, né, o aspecto do idioma de origem, a gente vai manter esse formato também, tá? Não é tão complicado assim, né, gente? E aí, olha só, gente, a gente também tem os vocábulos latinos que existem na língua portuguesa que seguem a mesma regra, tá? Quando aportuguesados formam o plural conforme nossas regras e quando ainda latinos pluralizam-se conforme as regras do latim. Vamos ver isso. Ficou meio apertadinho, mas a gente ainda consegue entender. Ó, olha aqui pra mim. Forma latina, singular campus, né? Na faculdade, o campus. Plural fica campi. É, tu vê, né? A gente acha que o S marca sempre o plural, tá aqui, ó, no latim. Não é. Ó, curriculum, curricula. Corpus, corpora. Agora a gente veio aqui, ó, para o português, tá? O campus e o campi a gente usa dessa forma aqui, tá? A gente se apropriou desse jeitinho aqui. Mas olha só, que é esse não há que ele tinha que estar aqui no meio, aliás. O currículum, a nossa adaptação é currículo. E aí, neste caso, olha só, a gente vai articular o nosso plural assim, ó, currículos. O corpus é corpo, então ele vai sofrer a regra do nosso plural. Mas no caso de campus e de campi, como a gente não tem, né, a nossa versão portuguesa, a gente vai utilizar a regra latina. Tá, gente? Olha só, isso aqui ficou bem tranquilinho para vocês. Espero que sim, não complica muito, né? Porque assim, a língua portuguesa é um ser vivo. E como um ser vivo, a gente vai se ajustando, né? E não é nenhuma questão assim de condicionamento, é uma questão de flexibilização mesmo, né? A gente vai articulando, assim como a gente tá em outro lugar de uma língua diferente, a gente não vai lá fazendo todo um esforço para tentar conseguir se comunicar. Da mesma maneira, quando tem um estrangeiro aqui, a gente também faz esse esforço, mesmo não conseguindo falar o mesmo idioma, né? Então, o que que acontece? Pensem que a língua é esse ser vivo que vai articulando dessa forma e vai absorvendo coisas que são interessantes. Há um tempo atrás, a gente não usava todas essas linguagens de rede social, por exemplo. Eu ainda aprendo com os meus alunos, né? Tipo, o que que é stalkear, o que que é crush, o que que é, qual é stalkear. Enfim, todos esses termos, né? Tá aí, faz parte do nosso universo. E eu aqui, tia veinha, correndo atrás para me manter atualizado. Gente, enfim, a nossa aula ela encerra aqui, tá? Não esqueçam de passar lá no Facebook e curtirem a nossa página, darem uma olhadinha lá nas publicações, nas atualizações e no canal do YouTube. Se inscrevam, acompanhem as aulas delícias que saem lá. E eu fico aqui esperando vocês até o próximo vídeo. Um beijo, pessoal, e até!